Esclareça suas dúvidas a respeito de direito de família e sucessões com a advogada Karime Costa Lunga. Bom dia a todos, é um prazer estarmos juntos, reunidos novamente aqui no Sinta-se Bem, conversando sobre direito de família e direito das sucessões. Hoje eu trago mais um tema dentro da nossa área de atuação que diz com o exercício da autonomia das pessoas, um exercício e as maneiras através das quais se pode expressar a vontade. Aquele que tem ideias, que tem crenças, que tem exigências, para que possam ser tomadas, que sejam respeitadas após o seu falecimento. Na semana passada, nós falamos de uma situação um pouquinho distinta, que são as diretivas antecipadas de vontade, que dizem respeito a escolhas que os familiares desta pessoa devem fazer no caso dela ser incapaz de dar o seu aval, não ter o discernimento de dizer exatamente o que pode, ou até ficar hospitalizada e ser vítima de uma morte cerebral. Hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente, que são as vontades, a expressão da nossa autonomia a respeito do destino que a gente quer dar para o nosso patrimônio e em que percentual para cada uma das pessoas que fazem parte da nossa família, ou até não, alguém de fora da nossa família, e também saber como nós queremos destinar o andamento das nossas relações jurídicas, essas relações que nós deixamos quando do nosso falecimento. Existe no direito um princípio que se chama o droit de saisine, que vem do direito francês, que diz na realidade que o vivo segue o morto. Então, no momento em que uma pessoa falece, os seus herdeiros necessários automaticamente, por uma ficção jurídica, acabam se tornando proprietários da universalidade dos direitos deixados pelo morto, por esta pessoa falecida. E quem são essas pessoas que seguem, a quem são destinadas automaticamente essas relações jurídicas? São os herdeiros necessários do morto. Quem são os herdeiros necessários? São os descendentes sem limite de linha, os ascendentes sem limite de linha, então nós estamos falando de filhos, netos, bisnetos, e, na falta deles, estamos falando de pais, avós, bisavós e assim por diante. E sempre concorrendo com eles o cônjuge sobrevivente. O cônjuge é aquele que efetivamente celebrou o casamento civil, escolheu um regime de bens ou pelo seu silêncio, neste casamento incidiu o regime da separação total, da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, é o regime que o legislador escolheu como aquele que vai preencher o silêncio do casal. Então, o cônjuge é aquele parceiro que se originou efetivamente numa relação de casamento. Aí vocês podem estar se perguntando, mas e quem vive em união estável? Há algum tempo já falamos sobre isso. A união estável ainda não foi reconhecida pela legislação como tradutora ou como reconhecimento de uma posição de herdeiro necessário ao companheiro sobrevivente. Eu acredito honestamente que a doutrina e a doutrina já está falando muito sobre isso, mas eu acredito que a jurisprudência em algum momento acabe cumprindo com o seu papel, efetivamente, de equiparar quem vive em união estável àqueles que celebraram uma relação de casamento. Então, esses de quem eu vinha conversando, descendentes, ascendentes e cônjuges sobreviventes, são os herdeiros necessários, que não podem, portanto, ser afastados da sucessão, a não ser em casos específicos que a lei apresenta como passíveis de desherdação, como indignidade, tentativa de homicídio do morto, ou até a própria consumação desse homicídio, e assim por diante. São diversas situações que acabam sendo raras de se encontrar, mas que possibilitam a desherdação. Então, em respeitando esses herdeiros necessários, metade do patrimônio deixado pelo morto deve a eles ser destinado. A outra metade é a metade que nós chamamos de parte disponível e que pode, portanto, através de um testamento, dentre as diversas formas do testamento possíveis, a mais recomendada é o testamento público, não é? Mas através desse testamento, a pessoa pode dizer para quem quer destinar a outra metade do seu patrimônio. O que se costuma ver mais seguido é que a pessoa escolha destinar a um determinado filho, a outro determinado filho, ao companheiro, enfim.
Não se sabe para quem a pessoa resolve deixar o testamento, tampouco se conhece e se pode julgar as razões que levam às escolhas deste testador, desta pessoa que fez um testamento dizendo a quem quer que o patrimônio seja direcionado, metade do seu patrimônio. Há vezes também que nós testemunhamos a necessidade, o interesse de uma pessoa de deixar um determinado percentual dos seus bens para aqueles que cuidarem dos seus animais de estimação, enfim, tudo isso para trazer exemplos que venham referendar que a liberdade de dispor de metade do seu patrimônio é livre, é efetivamente infinita dentro desses 50%, não se necessitando justificar o porquê se deixa para o Zé, para o João, para Maria e assim por diante. Eu gostaria apenas de finalizar lembrando que nós efetivamente não sabemos de que maneira as pessoas resolvem, tampouco porque resolvem privilegiar um ou outro familiar. Pode ser por uma necessidade de beneficiar aquele que mais necessita, por uma ideia do testador de que aquele a quem está destinando o seu patrimônio disponível não tem condição de se sustentar sozinho. Pode ser uma maneira de recompensar aquele familiar, aquela pessoa que lhe foi tão cara e tão entregue, tão prestativa. Então seria como um agradecimento. Ou pode ser também por uma tentativa de premiar aquele filho tão competente, tão qualificado e assim por diante. Eu estou trazendo exemplos que só nos relembram que não se sabe, não se compreende as vontades de um testador quando apresenta suas opções. Por isso, é muito importante que nós, profissionais do direito, que estamos diretamente ligados a essa questão de realização desses atos que expressam a autonomia da vontade, nós precisamos garantir que a vontade do testador será respeitada efetivamente, apresentando as nossas justificativas e também as justificativas do testador para as suas opções. Desculpem por ter me alongado hoje. Um bom domingo a todos e até a próxima semana.